O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredite, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto para te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar para te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. A festa de hoje nos ensina, amados e amadas, dentro das oitavas do Natal, que cada um de nós devemos aprender a congregar em 2 verdadeiras igrejas. Nós temos uma igreja maior, que é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa, a Igreja Católica.
E nós temos uma outra igreja celular, por assim dizer, uma pequena célula, que é uma igreja menor, também fundada por Deus, porque a família é uma instituição divina, chama-se família. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão é aquele que congrega em duas igrejas. Ele se abastece nesta, mas ele também aprende a se abastecer no seu lar, junto com as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Isso é tão verdade que o bispo São Timóteo, na sua carta, capítulo 5, versículo 8, vai chegar a dizer assim, de maneira até constrangedora: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria família, tem negado a fé, e é pior que um pagão, é pior que um incrédulo. Às vezes o inimigo confunde as pessoas, não é? Fazem com que elas mergulhem na paróquia, mergulhem na igreja, e se esqueçam de seus pais, e se esqueçam de seus avós. Uma religião assim não é verdadeira. A religião será tanto quanto mais verdadeira, quanto mais me fizer cuidar daqueles que Deus colocou na minha vida. Quanto mais me inserir na minha casa, na minha vida de família, quanto mais me fazer me sentir responsável pelo meu casamento, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. É de se estranhar pessoas que se escondem dentro da igreja, se eximindo de suas casas, se eximindo de suas famílias. Nós, padres, largamos tudo para servir Jesus. Vocês não. Vocês sempre estarão, de uma certa forma, divididos entre a igreja e entre a casa de vocês, a família de vocês. Por isso, na primeira leitura de hoje, belíssima, não é? De Eclesiástico, Deus vem falar para nós: quem honra o seu pai, acontece com ele 3 coisas. Quem honra o pai. Vamos falar com o padre. Primeiro, alcança o perdão dos pecados. Então veja, se você quer ser perdoado, honra teu pai. Segundo, fala comigo, evita cometer os pecados. Evita cometer os pecados. Então se você quer errar menos, não podemos prometer que você não vai mais errar, mas você quer errar cada vez menos, honra teu pai. E terceiro, com o padre, e será ouvido na oração cotidiana. Será ouvido na oração cotidiana. Você quer que Deus escute sua oração? Honra teu pai. É muita hipocrisia a gente pedir coisas para Deus e envergonhar o nosso pai, envergonhar o nosso avô, envergonhar aqueles que Deus colocou como autoridade na nossa vida. Às vezes nós pedimos uma coisa e a gente não consegue. Por quê? A gente desonra a nossa família, a gente desonra os nossos pais. Mas a gente cresceu ouvindo, fale com o padre, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Mas será que a gente entendeu mesmo o que significa isso? Seria muito interessante recorrer ao dicionário. Quando nós vamos ao dicionário, no verbete honrar, lá está escrito, verbo transitivo direto. Conferir honras a alguém, exaltar alguém, levar a pessoa às alturas, glorificar, enobrecer, olha quantos significados bonitos, né? Engrandecer, manter-se fiel àquela pessoa, fazer aquela pessoa sentir orgulho, isso é honrar. Portanto, segundo o próprio dicionário, um filho e uma filha honram seu pai quando vivem da maneira mais íntegra e honesta possível. Um filho e uma filha que honra seu pai é aquele que vive de maneira tão correta, que sempre que se ouve falar dos filhos, os pais se sentem honrados. Toda a vida eu ensinei isso aqui a vocês. Quando um filho se forma e no dia da formatura dele, ele sobe aquele palanque, aquele palco, ele não vai sozinho. Ele leva seu pai e sua mãe. Ele cobre seu pai e sua mãe de glória. Quando um filho se transforma pela glória de Deus, sem mérito algum de sua parte, sacerdote, isso é padre, naquele instante em que ele é ordenado padre, ele está levando consigo seu pai e sua mãe, ainda que eles já tenham morrido. Não é? E caso não tenham morrido, né? É a mamãe e o papai que levam a casula, a estola. Por quê? Que, como dizia os grandes pensadores, nós somos anões em ombros de gigantes. Ou seja, se a gente consegue ver qualquer coisa, é porque nós estamos em cima dos ombros de gigantes que nos antecederam, que são nossos pais, são nossas mães. Quando você elogia um menino, uma menina, um moço, uma moça, você está elogiando aquela família, aquele sobrenome. Mas o contrário também é verdade.
Porque lamentavelmente, tragicamente, quando um filho infelizmente faz uma coisa feia e vai preso, ele desonra toda a família. Quando uma pessoa, uma moça é encontrada na sarjeta em coma alcoólico, ela leva a vergonha, a lama, a sarjeta, o nome da sua mãe, o nome do seu pai. Nós devemos pedir essa graça para Deus hoje, da gente enobrecer, da gente levar nossos pais às alturas, através de nossos estudos, através do nosso trabalho, através do nosso comportamento. Quando no seu ambiente de trabalho você é elogiado, você está enobrecendo o sobrenome da tua casa, o sobrenome da tua família. Então honrar é isso. Agora veja bem, não é? Nós devemos levar nossos pais às alturas. Então, vamos pedir a graça de não jogar o nome deles na lama. Vamos pedir essa graça. E eu sei que isso não depende de nós, que isso é graça divina. Agora veja que interessante, honrar pai e mãe até a maioridade significa obedecê-los em tudo. E depois da maioridade muda um pouquinho esse honrar. Depois da maioridade significa não lhes deixar faltar nada econômica e afetivamente, né? Não terceirizar os nossos pais para outros. Não, Deus não gosta disso, Deus não se agrada disso. Então, quando você atinge a maioridade, meu filho e minha filha, você não precisa mais obedecer seu pai e sua mãe, no sentido de que você agora vai escrever sua própria história, mas você não pode abandoná-los afetiva e economicamente jamais. Às vezes nós vemos pais que querem ditar a vida dos seus filhos, já passou dos 20 anos de idade e você vai fazer isso, alto lá, né? Às vezes vocês abafam os filhos de vocês e impedem que eles cresçam, porque vocês, por serem muito até abafadores, vocês não querem que eles errem, não é verdade? Só que você errou quando você era jovem. Seus filhos farão experiências positivas e negativas, e você tem que estar ali para socorrê-los quando eles erram. Quando eles voltam para você com um passarinho com a asa quebrada, você tem que receber no ninho de volta, e esse ninho é a família. Jesus, ele foi muitas vezes ajudado por José e por Maria a viver a vocação dele, ainda que José e Maria não entendessem a vocação misteriosa do filho que eles tinham. A palavra diz claramente, eles não compreenderam o que Jesus lhes dizia, né? Mas José e Maria ajudaram Jesus a descobrir a vocação. Se você como mãe e como pai não puder ajudar seu filho a descobrir a vocação dele, sua filha descobrir a vocação dela, você fala assim: padre, eu não sei como fazer, pelo menos não atrapalha. Já é um grande avanço, se você conseguir fazer isso, né? A exemplo de José e a exemplo de Maria. José e Maria também não entenderam muito. Filho, o seu pai e eu, a gente estava angustiado. Jesus responde: eu tenho que estar cuidando das coisas do meu pai. Eles não entenderam, né? Mas eles não atrapalharam Jesus a viver a vocação deles. Como é triste quando um pai e uma mãe altamente possessivo e possessiva atrapalham seus filhos de seguirem seus sonhos, de seguirem seus caminhos, de viverem aquilo que Deus escolheu para eles. Mas eu dizia que quando a gente atinge a maioridade, a gente não precisa obedecê-los, né? E quando o seu filho atinge a maioridade, sua filha, você pode fazer apenas duas coisas por ele e por ela. Uma sempre, e a outra quando é possível. A primeira é rezar, sempre. E a segunda, aconselhar, sempre que solicitado. Sempre que solicitada, porque ensinarei seus filhos a voar, mas eles não voarão o teu voo, o voo que você traçou, quer você queira, quer não. Mas se eu dizia que o filho não pode deixar faltar nada afetiva e economicamente para seus pais, também é verdade que no mundo odierno nós temos marmanjos que querem ser sustentados por seus pais. Depois da maioridade, filho e filha, chegou a vez de você cuidar do seu pai. Chegou a vez de você retribuir seu pai e sua mãe, né? Como é triste ver filhos que se aproveitam do pai e da mãe, né? Eu já falava na missa das 8, vocês me perdoem, mas às vezes eu fico escandalizado de ver filho vendendo coisa para a mãe. Ai mãe, estou trocando esse carro aqui, quer comprar? Que isso, gente do céu? Trocou suas fraldas, pagou a tua escola, em alguns casos pagaram sua faculdade, né? Você tem a pachorra de vender uma coisa para o seu pai, a pachorra de vender uma coisa para sua mãe. Converte-te em nome de Jesus, que absurdo, onde é que nós vamos parar? Né?
e dá despesa para o pai, dá despesa para a mãe. Depois dos 20, chegou a hora de você começar a honrá-los, de você começar a pagar as contas. Às vezes os pais ficam inibidos quando os filhos compram ou pagam coisas para eles. Nós não fazemos mais que a nossa obrigação. Basta ter um pouco de vergonha na cara para perceber que nós não fazemos mais que a nossa obrigação. A mãe águia, quando percebe que o filhotinho não voa, ela joga do ninho. Mas não é porque ela é má, porque ela sabe que ela não é eterna. Um filho que passou dos 20, dos 30, sustentado pelo pai, a não ser que tenha problema, né? Sustentado pela mãe, o dia que esse pai e essa mãe morrer, vai se virar como? Você não está preparando seu filho para a vida. Ensina seu filho a ser independente. Ensina sua filha a ser independente. Que o dia que você morrer, como é que vai ser? A sagrada liturgia de hoje, portanto, nos mostra a ligação entre os pais do céu e os pais da terra. Porque ninguém pode ser verdadeiramente filho de Deus e de Nossa Senhora se não ama e não cuida de sua família. Por isso São Paulo, na segunda leitura, exalta a harmonia familiar, onde cada membro tem seu papel e o perdão é fundamental, diz ele. No Evangelho, quando nós vemos José e Maria, a gente percebe o seguinte: o respeito e o diálogo que havia na Sagrada Família de Nazaré. Havia conflitos? Havia, porque são pessoas diferentes. Nós vamos ter conflitos na nossa casa, porque nós não somos iguais. José não era igual a Maria, Maria não era igual a Jesus. São personalidades diferentes, mas na Sagrada Família havia conversa, nunca gritaria. Como é que nós vamos resolver nossos conflitos, minha gente? Gritando? Virando a cara um para o outro? Conversando. Como eu acho bonito quando escuto alguns de vocês passando por problemas familiares, que é a coisa mais normal do mundo, e vocês param para conversar. E através da conversa a cura vai acontecendo, porque quando a boca fala, o coração sara. A família, em outras palavras, deve ser como uma árvore. Imaginem uma árvore. Eu estou vendo uma aqui daqui, né? Muito bonita, por sinal, ali na porta da igreja. Nós estamos num lugar bem arborizado, para você que não conhece o Jardim Abaeté, né? A família deve ser como uma árvore, onde cada galho cresce numa direção. A beleza da árvore está nisso. Você veja, você olha uma árvore, ela é una, não é? Ela é unívoca, por assim dizer, ela é harmoniosa, ela é inteiriça, mas cada galho segue numa direção. Por quê? Porque nenhum filho sai igual ao outro. Vou pedir para você, cinegrafista, se você conseguir, mostra para a turma de casa aquela árvore lá, a turma que está em casa. Dá um zoom lá que você pega, tá ali, ó, bonita, o sol está brilhando nela, pode pegar, para o povo ver. Jesus evangelizava com a natureza, o padre também, isso, tá vendo? Quem está aqui dentro da igreja olha para a TV. Então veja, cada galho vai numa direção. Um vai fazer medicina, e outro vai ser padre, e outro vai, sei lá, fazer direito, o outro vai fazer filosofia. Cada um vai para um lugar. Porque ninguém é igual a ninguém. E essa é a beleza da família. Agora veja, embora cada galho vai numa direção, nós temos um tronco, não é? Esse tronco é nosso DNA. Esse tronco é o seu sobrenome, o meu Ruivo, né? O seu talvez Silva, seu sobrenome. Só que nenhuma árvore consegue ser frondosa e bela se ela não tiver galhos, que nenhum filho sai igual ao outro, repito, ainda que sejam gêmeos univitelinos, né? Ela tem um tronco que é seu DNA, mas a árvore precisa ter também o quê? Raiz. A raiz, a nossa base é a fé, que nos dá estabilidade. Então você veja, uma árvore que tem raiz, minha gente, não é qualquer vento que derruba. E quanto mais profunda for a raiz, mais estável, mais inabalável, volta para a árvore, cinegrafistas, mais inabalável, deixa o padre para lá, mais inabalável será a árvore. A árvore que tem raiz profunda não é qualquer vento que derruba. Da mesma forma, um pai ou uma mãe e seus filhos que têm raiz, que têm fé, que têm igreja, que têm base, não é qualquer tempestade que derruba. As tempestades vêm, fazem parte, está em Mateus capítulo 7, mas a árvore é estável, porque tem tronco e porque tem raiz.
Obrigado, cinegrafista. Entendem bem? É assim que Deus pensou a família. Deus quer que a família seja aquele porto seguro para o qual a gente possa voltar, porque às vezes a vida nos quebra em 1000 pedaços. E a gente precisa ter um lugar que seja um porto seguro para a gente voltar. Quantas vezes você e eu voltamos fracassados para o nosso lar, para a nossa casa? Porque a gente tomou uma decisão errada. Porque a gente queria tanto passar naquele concurso e a gente não passou, né? E quando a gente não passou, a gente chegou lá em casa, a mãe e o pai esperando. Eu sou filho único, mas se você tem irmãos, olha na sua cara, olha para você e diz: não passou, né? Não. Mas você sempre pode voltar, vitorioso ou fracassado, quando você tem uma base, um staff, quando você tem um lar. É assim que Deus quer que seja a casa. Um refúgio, gente. Um refúgio. Fiquei triste ontem com um jovem que disse assim, né? Aliás, uma jovem que disse assim. Ela começou a namorar e o namorado falou assim: posso ir na sua casa para conhecer sua família? Ela respondeu: aqui nem eu sou bem-vinda. Imagine mais um. Que pena, né? Quando a nossa casa deixa de ser ninho, né? E aqui quero falar uma coisa muito importante para vocês, sobretudo para a criançada, né? Criançada, quando completa 18 anos, tira a carta, começam os primeiros relacionamentos, não é isso? E diz o ditado que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Criançadinha, vou atenção, criançadinha de 16, 17, 18, 19, né? Dos 20 já criou mais juízo, né? Quando vocês começam a namorar, vocês tomem cuidado para não substituir o pai e a mãe de vocês pelo crush. Que no começo funciona bem. Quando você está com uma pessoa que você gosta muito e parece que o tempo não passa quando você está com ela, às vezes vocês não precisam fazer nada junto. Um baldinho de pipoca e Netflix são suficientes. Uma viagenzinha para a praia, um passeio, são suficientes. Mas isso funciona até 3 anos, 4, estourando 5. Porque existem relacionamentos que são sequestros da subjetividade. O que significa isso? Quando uma pessoa entra na sua vida, ela é tão doente que ela te tira de todo mundo. Isso é um relacionamento demoníaco, não é de Deus. O relacionamento saudável é aquele que abre o círculo, não aquele que fecha. Relacionamento saudável é aquele que inclui, não aquele que exclui. Então, se você acha que aquela pessoa é suficiente para você, que você não precisa nem mais do seu pai, nem mais da sua mãe, você vai ver onde é que você vai parar. Onde é que você vai parar? A vida vai te quebrar em 1000 pedaços para ver se você aprende. Todas as vezes que uma moça entrou na sua vida, começou a tirar você dos seus amigos, começou a tirar você da sua casa, fique esperto. Porque isso no começo é uma delícia, igual ao fruto proibido, e depois a expulsão do paraíso. Relacionamento saudável faz com que você esteja com a sua família, com que as famílias se unam, com que as famílias se juntem, e não com que as famílias se dividam. Tomem cuidado, quem avisa, amigo é. E aí então o Salmo vai dizer para nós, digam comigo: felizes os que temem o Senhor, e trilham os seus caminhos. Então aí eu pergunto para vocês, no evangelho de hoje, o que a Sagrada Família estava fazendo? Quem sabe me explicar? É que às vezes vocês ficam envergonhadinhos comigo, né? Eles estavam indo ao templo. O templo, você concorda comigo que era a igreja da época? Não é? Gente, eu fiquei pensando, rezando em casa, falei: meu Jesus amado, a Sagrada Família precisava ir na igreja. Imagina a nossa. Lascou, né? Se a Sagrada Família precisava rezar dentro da igreja, né? Aí tem família que fala: não precisa de igreja, bobagem. Quero ver até quando você vai aguentar levar uma família sem igreja. Se a Sagrada Família precisava rezar,
Imagine a nossa. E olha que a Sagrada Família é perfeita, né? Então, meu Deus do céu, né? Então, gente, o padre vai ser bem objetivo hoje, né? Pra gente entender. 2 passarinhos resolveram fazer um ninho no quintal de uma senhora, mas fizeram um ninho no jardim dela, na árvore baixa, né? E ela gostava muito de animais, então ela ficou preocupada, porque ali tinha lagarta e cobra. Ela morava num lugar onde tinha muito mato, né? Escorpião. E ela pensou, puxa, o passarinho fazendo ninho, um casalzinho de passarinho fazendo ninho, né? Vinha trazer toda hora no biquinho lá, né? A grama, a palha, fazer nesse lugar baixo, né? A cobra vai comer os ovos. Então toda vez que o passarinho vinha, ela pegava a vassoura e enxotava. Mas não adiantava, ela virava as costas, o bichinho estava lá, teimoso que só. Ela não conseguiu evitar. Passado algum tempo, ela viu o casalzinho de passarinho nervoso, e andando, voando para lá, voando para cá e fazendo barulho. Estava procurando, né, os ovos, e os ovos estavam rachados, né, quebrados no chão, porque uma serpente havia subido e havia comido, né? O que isso quer dizer? Se você quer proteger a sua casa, a sua família, nunca faça seu ninho no baixo, faz seu ninho nas alturas, porque serpentes não sabem voar. Quando é que a gente faz o nosso ninho no alto? Quando a gente leva a nossa casa para a igreja. Quando a gente leva a nossa família para a fé, nós estamos edificando nossa casa, nosso ninho lá no alto. E graças a Deus, serpentes não sabem voar. E aí uma última palavra, não menos importante, que é a última implicação de hoje. Vocês casados agora, porque você viu que São Paulo fala para todo mundo, fala para filho, fala para mãe, fala para pai, né? E o padre tem que fazer a mesma coisa. Cuidado com as ilusões e as aventuras. O padre Paulo Ricardo, muito sábio, né? Dizia essa semana, olha, para os namorados, ninguém vai ser suficiente para você. Ninguém. Você tem que enfiar isso na sua cabeça. Ninguém. E é por isso que quando você se casa, você sente a limitação do casamento. De vez em quando a relação vai ficando meio, como eu diria, rotineira, né? Mas é próprio do amor ser criativo. Você tem que ser criativo no seu relacionamento, criativo no seu casamento, porque senão você vai vivendo um marasmo na tua relação. Aí você começa a empurrar o casamento e a relação com a barriga. E aí é que o encardido chega, porque ele é o rei das ilusões, ele chega com ilusões e aventuras. Então às vezes eu escuto, né, um rapaz falar, me apaixonei por uma moça, estou perdidamente apaixonado por ela, padre, mas infelizmente ela é casada, mas ela não está feliz no relacionamento, né? E comigo ela é feliz. Quando a gente está junto, a gente se completa. E às vezes o encardido é tão sem vergonha que ele faz a pessoa achar, eu acho que foi Deus que apresentou ela para mim. Deus não destrói uma família para construir outra, nunca, gente, porque Deus não pode se desdizer. Então se você que está aqui na igreja ou em casa, você está apaixonado por uma pessoa casada, eu te exorcizo em nome de Jesus, porque isso não é de Deus. Você vai ter que renunciar a esse sentimento. Às vezes você fala assim, ai padre, mas por mais que eu tente, a gente tenta ficar separado, quando a gente vê, a gente está junto, né? Renuncia em nome de Jesus, porque Deus nunca vai destruir uma casa para construir outra com os escombros daquela que caiu por terra. Eu sempre acreditei que as pessoas gostam do que não tem, e cada dia que passa eu vejo que é isso mesmo. Mas de um tempo para cá eu percebi que é um pouco mais. Percebi que as pessoas não dão valor quando perdem, dão valor quando outra pessoa conquista aquele ou aquela que sempre foi delas. Quantas e quantas vezes um marido, né, iludido vai tentar um relacionamento fora, uma esposa iludida vai tentar uma aventura extraconjugal, os anos passam, porque a vida não é cartão de crédito, mas manda a fatura, e aí vê a pessoa, né, nos braços de outra, e aí fala, puxa vida, eu perdi porque eu não soube valorizar. Por fim, tomem também, queridos adultos, cuidado com excesso de trabalho.
Trabalhar é bom, mas cuidado com o excesso, porque nenhum sucesso neste mundo justifica o fracasso de um lar. Existem pessoas bem-sucedidas nos negócios, mas fracassadas no casamento e na família. Nenhum sucesso deste mundo pode justificar o fracasso de um lar. São Paulo nos deu um conselho muito importante. Vamos falar juntos? Comigo. Perdoai-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Se um tiver queixa contra o outro, Como o Senhor vos perdoou, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. assim perdoai vós também. Você não vai parar com ninguém nessa vida se você não aprender a perdoar. Diga-me quem foi a pessoa que você mais perdoou na sua vida. Te respondo quem foi que você mais amou. Porque a primeira pessoa que você teve que mais perdoar na sua vida foi sua mãe. E sua mãe teve que perdoar muitas vezes você, porque você não é uma pessoa perfeita. Mas mesmo assim vocês estão juntos. Por quê? Porque se amam. Um casal novinho de 5 anos, dizem que depois dos 5 a gente vive a primeira crisezinha, né? De muitas, né? Um casal de 5 anos de casados passava pela primeira crise. O rapaz foi visitar os avós no sítio, porque eles estavam fazendo bodas de diamante e ia ter missa. Quando o rapaz chegou, a avó, o vô, olharam para ele e perceberam, ixi, não está bem, né? Falaram, avó, a gente já está separando. A gente não consegue mais ficar um com o outro, a relação caiu na rotina e a gente não se curte mais. O amor acabou. Então ele olhou para a avó e falou assim, eu gostaria de ficar tanto tempo com uma pessoa, 60 anos, igual a senhora e o vô. Se eu soubesse a receita, a senhora me dá? E a avó falou assim, filho, a receita é simples. Seu avô e eu éramos de uma época bem diferente da tua. Na nossa época, quando a gente quebrava as coisas, a gente mandava consertar. Na época de vocês, jovens, quando vocês quebram, vocês mandam trocar. Vocês não consertam, vocês trocam. E é por isso que vocês vivem trocando de amigos e de amores quando eles vos decepcionam. Se a gente quiser ter bons amigos, boa família, bom casamento, a gente vai ter que fazer a opção por consertar, muito mais do que por trocar. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixes que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, tua família, nossa família. Tua família, volta pra